Olá, meus irmãos, um ótimo dia a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com você. Com muita alegria que nós estamos aqui para compartilhar mais um pequeno devocional da Palavra de Deus sobre esse tema que nós estamos estudando, confirmando o nosso maior chamado, cujo texto eu já peço para que você abra na segunda epístola de Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 10, ao versículo 11, perdão. Vocês já ouviram falar sobre diligência, já ouviram falar sobre fé, e hoje nós estaremos falando sobre mais um tipo de comportamento que o apóstolo Pedro nos incentiva a acrescentarmos na nossa vida, para que nós venhamos a crescer na nossa fé e amadurecermos e estarmos firmes nela nesses tempos difíceis. Vamos ler? Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 1 diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo nosso Senhor. Seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Desse modo, ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, havendo fugido da corrupção que há no mundo por causa da cobiça. Por isso mesmo, ou seja, porque vocês receberam essas grandíssimas e preciosas promessas de salvação, empregando toda diligência, acrescentem à vossa fé a bondade ao conhecimento, o conhecimento ao domínio próprio, o domínio próprio à perseverança, a perseverança à piedade, a piedade à fraternidade e a fraternidade o amor. Pois se em vós houver essas coisas em abundância, não vos deixarão ociosos, nem infrutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele, porém, em quem não há essas coisas é cego, vendo somente o que está perto, havendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação, o vosso chamado e eleição, pois, fazendo isso, jamais tropeçareis, e vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes de nós entrarmos no nosso tópico de hoje, que é o que está no versículo 5, quando ele diz que mediante essas grandíssimas e preciosas promessas, que são promessas relacionadas à nossa salvação eterna, à nossa redenção final, a nossa vida eterna com o Senhor Jesus, ele fala, mediante essa salvação que vocês receberam, empreguem toda a diligência acrescentando à vossa fé a bondade, ou a vossa fé a virtude. Então hoje nós estaremos falando sobre a virtude que é necessária para o nosso crescimento na vida espiritual. Mas antes de nós entendermos o que significa essa palavra virtude aqui no contexto de Pedro, da sua epístola, é necessário que nós estejamos a parte do que estava acontecendo ali. Por que Pedro escreveu essa epístola? Para que nós possamos compreender de maneira mais clara o que ele quer dizer. O contexto que nós precisamos ter em mente, muitas das vezes, não é apenas os versículos anteriores e posteriores, o capítulo anterior e o capítulo posterior. Muitas das vezes é necessário que nós tenhamos as informações culturais, históricas, as informações situacionais, ou seja, o que estava acontecendo ali que levou o autor daquela carta, daquela epístola, a escrever todas aquelas recomendações e ensinos, né?
E o que levou Pedro a escrever essa epístola é porque os irmãos daquela região, eles estavam enfrentando períodos perigosos, períodos difíceis, períodos onde falsos mestres estavam implantando falsas doutrinas a respeito de Cristo dentro do seio da igreja. Tempos difíceis de perseguição aos crentes por causa da fé. Tempos de apostasia. Por quê? Apostasia, só lembrando, é o abandono da fé, é o abandono do Evangelho. E muitos estavam apostatando da fé justamente em função desses falsos ensinos, desses falsos mestres que pareciam crentes, se comportavam como crentes, mas não pregavam o mesmo Evangelho que as Escrituras deixam claro que o próprio Senhor Jesus e os apóstolos estavam pregando. Então a preocupação de Pedro é para que aqueles irmãos permaneçam firmes na fé. E para isso, no capítulo 1, ele está chamando aqueles irmãos a crescerem na sua vida espiritual. E em toda a carta, ele adverte aqueles irmãos a combaterem essas falsas doutrinas, justamente através do conhecimento perfeito do Evangelho na palavra de Deus, palavra inspirada por Deus, que é onde realmente contém a verdade. Então ele está convocando aqueles crentes na epístola de Pedro, na sua carta inteira, nos 3 capítulos, a crescerem no conhecimento da fé, do Evangelho verdadeiro, para permanecerem firmes nesses dias difíceis. E especificamente no capítulo 1, ele está falando da vida espiritual e do chamado ao crescimento como algo muito importante para a firmeza deles. Se você não cresce na sua vida espiritual, na sua vida diária e prática com Deus, você se torna uma pessoa muito vulnerável na sua fé. Você pode ser enganado, você pode ser facilmente iludido por alguém que chega falando de uma maneira mais eloquente ou que demonstre um determinado tipo de conhecimento da palavra de Deus, mas se você é imaturo, se você não cresce, se você não busca desenvolver a sua vida espiritual, desenvolver a sua fé dentro da palavra de Deus, você pode ser uma pessoa dessas as quais Pedro está advertindo. Acordem, as falsas doutrinas estão no meio de vocês, elas estão corrompendo pessoas. Então, nesse capítulo 1, Pedro está nos convocando a crescermos espiritualmente. E hoje, o que nós estaremos falando é justamente sobre a virtude. Ele pede para que nós acrescentemos virtude à nossa vida espiritual. A palavra virtude aqui no original grego é um termo que significa excelência, ou um senso ligado à nossa noção de cumprimento de um propósito para o qual nós fomos destinados. E nós, em Cristo, nós temos um propósito. Quando você veio ao Evangelho, você ganhou um propósito, que é permanecer firme em Cristo até a volta dele. Não é isso que o Senhor Jesus disse para nós? Permaneçam em mim até que eu retorne, permaneçam fiéis, sejam perseverantes. Então, a virtude, ela é essencial para o cristão, porque ela nos dá um senso de propósito. Nós não estamos aqui vivendo aleatoriamente. Nós somos peregrinos por essa terra e enquanto caminhamos aqui, a virtude nos ajuda a mantermos focados a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração no Evangelho. Então, a palavrinha para virtude aqui, ela traz essa ideia de uma noção de cumprimento de propósito para o qual nós fomos destinados. E tem tudo a ver com o que o apóstolo Pedro está usando aqui. Eu estou com Paulo na mente, né? Como essa palavra, então, virtude, ela entra no contexto aqui. Vamos lembrar, Pedro está nos chamando para nós confirmarmos o nosso chamado e eleição. É o que está aí no verso 10, você pode ler. Então, ele está fazendo isso porque muitos falsos mestres estavam entrando no seio da igreja e ensinando a respeito de Cristo doutrinas distorcidas, falando para eles que
o sacrifício de Cristo não foi tão eficaz, que eles não foram realmente resgatados, que eles não foram realmente perdoados, que o sacrifício de Cristo, então, para eles, foi em vão, porque, olha, Jesus prometeu voltar e ele está demorando. Então, ele mentiu sobre a sua vinda, também mentiu sobre o perdão dos seus pecados. Doutrinas que estavam confundindo a fé daqueles irmãos, que estavam fazendo muitos abandonarem a sua fé em Cristo. Você pode ver isso no capítulo 2. A consequência desses ensinos é que estavam gerando irmãos completamente omissos com a sua vida de fé, com a sua vida de confissão, com a sua vida de santidade. Eles estavam se tornando pessoas escarnecedoras do Evangelho. Essa foi a pior consequência. Eles estavam abandonando a fé. E o propósito desses falsos mestres era angariar discípulos para eles, ou seja, era por ganância. Nesse contexto, então, a virtude, meu irmão, ela exige de nós que nós não vivamos uma fé de qualquer jeito. Porque nós também vivemos tempos difíceis, tempos de falsos ensinos, tempos onde a sociedade está corrompida moralmente, politicamente, socialmente. Nós vivemos num ambiente hostil para o Evangelho. E, nesse contexto, a virtude exige de nós uma fé excelente, uma fé firme. A excelência, a virtude, ela exige de nós que todos os dias nós tenhamos uma fé firmada e focada nessas grandíssimas e preciosas promessas de redenção, da volta do Senhor Jesus Cristo, de salvação eterna, de vida eterna. Isso é muito importante, meu irmão. Isso é muito importante porque a virtude, ela vai levar a mim e a você a buscarmos conhecer cada vez mais onde a nossa fé está firmada. Lembra, a virtude nos dá senso de propósito. Quando nós temos essa excelência em termos uma fé firme, uma fé robusta, constante, nós vamos estar sempre com uma compreensão de onde a nossa fé está firmada, que deve ser no Senhor Jesus Cristo. A virtude, ela nos leva a buscar cada vez mais e melhor uma vida espiritual diariamente, meu irmão. É essa a virtude que Pedro pede aqui para que nós acrescentemos à nossa fé. É aquele foco em permanecermos fiéis ao Evangelho até o fim. Sabe por quê, irmão? Uma fé sem virtude, conhecimento sem virtude, ela pode se desviar para qualquer ensino. Uma fé sem foco, ela pode ser desviada para qualquer outro ensino. O conhecimento sem a virtude de permanecer no foco, ele pode ser usado para qualquer tipo de benefício e não somente para nos mantermos firmes em Cristo. Então, agora, como a virtude se aplica a nós hoje? Como essa virtude que o apóstolo Pedro pede para que nós acrescentemos à nossa fé, ela pode ser aplicada hoje na nossa vida? O exemplo que Pedro dá aqui, dentro do seu contexto, mais uma vez, é exatamente igual ao nosso. Nós também vivemos tempos difíceis, iguais aos do apóstolo Pedro. Tempos onde no nosso meio existem falsos mestres ensinando falsas doutrinas. Muitos estão por aí dizendo que Cristo está demorando. Muitos estão por aí dizendo que Cristo não é o Filho de Deus. Muitos estão por aí dizendo serem o próprio Cristo. Muitos estão desviando a fé dos irmãos fracos. Muitos estão desviando a fé daqueles irmãos que não estão tão firmes. E alguns estão induzindo esses irmãos a continuarem nos seus pecados, porque afinal de contas Jesus já te perdoou de todos os seus pecados. Então você pode pecar à vontade. Existem muitos ensinos. Alguns também estão dizendo por aí que Deus não é soberano, que a palavra, a Bíblia, não é a palavra de Deus. E, assim como nos tempos de Pedro, muitos estão sendo levados a duvidar que se Jesus realmente volte, porque o mal está tão grande no mundo
Por que Jesus não volta logo? Existem pessoas com esses questionamentos. Por quê? Falta de firmeza na fé. A falta de firmeza, de virtude na fé, torna cada um de nós presas fáceis para falsas doutrinas. Por isso, também nós, meus irmãos, precisamos permanecer firmes, crescendo na fé verdadeira. Lembre-se do doleiro. O doleiro, ele é aquele que passa o tempo todo do seu trabalho estudando o dólar verdadeiro. Quando chega na mão dele um dólar falso, de tão bem conhecer o dólar verdadeiro, ele sabe identificar o falso. E é assim que a virtude nos chama a cada vez mais permanecermos firmes no Evangelho, através do conhecimento da verdadeira fé, do verdadeiro Evangelho. Mas para isso, meu irmão, eu e você, nós precisamos dessa virtude de excelência que nos leva a desejar cumprir nosso propósito aqui nesse mundo, que é sermos fiéis ao Senhor Jesus e não nos desviarmos por outros caminhos. É sermos fiéis a Ele até a sua vinda. Essa virtude, ela nos leva a investirmos tempo em oração, em leitura da palavra, tempo em comunhão com Deus. Por isso, se você espera ter uma fé virtuosa, excelente, firme, você ora quanto tempo por dia? Quantas vezes por semana? Você é daqueles que oram somente quando estão com problemas ou quando lembram? Como você espera praticar essa virtude, meu irmão, em sua vida com Deus, se você não lê a palavra dele? Ou se você lê quando dá na telha? Como você espera sobreviver aos ataques de falsos ensinos e as ofertas de manjares do mundo que te atacam 24 horas por dia, tendo uma comunhão com Deus de 20 minutos por dia? A questão aqui não é tempo, meu irmão. É o quanto você emprega em conhecer, em se firmar cada vez mais no Evangelho. Você precisa ser como o doleiro, conhecer bem o Evangelho, cada doutrina do Evangelho, cada detalhe do Evangelho, que é o alvo de Pedro no capítulo 1, crescer na vida espiritual, para que você não seja enganado, para que você não seja um alvo fácil. Como você espera vencer os ardis do inimigo, de falsos mestres? Como você espera saber discernir se o Evangelho que você crê é verdadeiro ou não, se você pouco tem contato com a palavra de Deus? Você vai ser um alvo fácil. Por isso, meu irmão, eu e você, nós precisamos de virtude diariamente para nos mantermos no foco, disciplinados, determinados. É ela que nos faz viver com Deus e para Ele aqui nesse mundo, firmes na verdade. Portanto, acrescente à sua fé, ao seu conhecimento, à sua diligência, a virtude, esse desejo de viver uma vida com Deus excelente, firme, ativa, fiel, não uma vida meia boca. E assim, mesmo diante das adversidades da sociedade, dos falsos ensinos, você não será enganado, você não será distraído, você permanecerá fiel, aguardando alegremente a vinda do Senhor Jesus. Amém, meu irmão? Ore ao Senhor, oremos a Ele para que Ele nos ajude a acrescentarmos virtude à nossa vida espiritual, para que nos mantenhamos no foco, buscando cumprir o nosso propósito, que é permanecermos fiéis a Ele, aguardando alegremente a sua vinda. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.